Prezado amigo, prezada amiga, muito obrigado por estar assistindo a este vídeo. O meu nome é Leonel Lacerda, eu sou trader e também investidor no mercado de ações. Esse vídeo está sendo gravado no domingo, 13 de março, dia de protestos, fim de semana movimentado na política, como tem sido os últimos dias. Eu saliento que aqui neste vídeo nós não vamos comentar notícias, nós vamos olhar os gráficos para tentar entender o que está acontecendo e, em função disso, nos posicionarmos no mercado. Eu já vou fazer um estudo do índice Bovespa e também de alguns papéis. Antes disso, eu gostaria que vocês dessem uma olhada aqui nessa tela. Isso é para deixar bem claro, principalmente para quem é novato na bolsa, deixar bem claro uma questão. Existe uma diferença entre investimento, ou seja, uma aplicação de longo prazo na bolsa. Esse longo prazo pode ser anos, décadas, inclusive, e também uma diferença entre o que é operação de curto prazo, trade, tá bem? A carteira de investimento, ou seja, aqueles ativos que a gente compra para o longo prazo, a gente tem que olhar o valor da empresa. Esquece o preço. Para isso nós usamos análise de fundamentos, tá bem? Já a carteira de trade, aquela para fazer especulação na bolsa, olhar o curto prazo, nós vamos olhar o gráfico, vamos olhar o preço. A análise gráfica é um dos métodos para selecionar e operar esses ativos. E é isso que nós vamos fazer aqui nesse vídeo. A análise gráfica ela parte de um princípio, de que toda a informação disponível no mercado ela está no preço do ativo. O preço desconta tudo. E em função disso é que nós vamos fazer este vídeo, tá bem? Então aqui nós não vamos fazer análise de fundamento. Vamos fazer análise gráfica para o curtíssimo prazo, as operações chamadas de swing trading. Aqui nós não vamos ver day trading, ok? Vamos ver swing. O que vale ou não a gente entrar nos próximos dias. Antes de mais nada, vamos começar pelo índice Bovespa. Vamos ser bem objetivos e claros num ponto. O índice Bovespa caprichosamente parou aqui nos 50 mil pontos. Esse é o gráfico diário do Ibovespa. Observem que o índice está fazendo aquilo que nós queremos, uma congestão, uma lateralização. A lateralização é uma forma de correção no tempo. A correção pode ser uma queda ou a correção pode ser no tempo. O ativo fica andando de lado. Respira um pouquinho e eu espero pegue fôlego para continuar subindo. Tá bem? Tem que romper 50 mil pontos para cima e com volume se quisermos acreditar em novas altas. Vejam que 50 mil pontos é um ponto, é uma região muito importante, porque no ano passado esse ativo já tentou romper 50 mil pontos e não conseguiu. Tá? Pelo menos 4 tentativas de outubro para cá. Seria interessante que o índice Bovespa pudesse fazer até mesmo, quem sabe, né, uma correção. Essa correção poderia vir até as médias móveis, por que não? Tá? Ou até a região aqui de 46 mil pontos, né? Seria melhor, né? Teríamos mais tempo para entrarmos com o melhor manejo de risco. Agora, se ele quiser ficar lá em cima, ok, o mercado faz o que quer, né, gente? O importante é que tem que romper 50 mil pontos para cima e com volume. Fiquem muito atentos ao fluxo, tem que ter volume. Dito isso, agora vamos dar uma olhada em alguns papéis. Vamos começar por Vale 5, é um gráfico que me chama a atenção. Esse é o gráfico diário. Vale 5, pessoal, fez aqui o que nós podemos entender como onda 1. Agora está fazendo o seu teste, né? Teste de fundo. Veio até perto das médias móveis e nessa região, se pivotear para cima, ou seja, se voltar a subir, fica muito interessante, tá bem? É isso que nós vamos tentar pegar, a onda 3
para cima. Tá certo, pessoal? Fiquem de olho nisso. Se deixar um candle de máxima e mínima maior na próxima semana, pode ali ser um ponto de entrada e eu vou ficar de olho nisso. Deixa eu dar um zoom aqui nesse gráfico para a gente visualizar melhor, né? Então, se deixar um candle aqui de máxima e mínima maior nos próximos dias, eu vou fazer uma entrada aos lotes em Vale 5, tá bem? Bom, esse candle de máxima e mínima maior tem que vir acompanhado de volume. Aqui é um ponto de entrada para quem tem um maior perfil de risco, tá? Para quem é um pouco mais agressivo. Para quem é um pouco menos agressivo, vai entrar se o preço pivotear para cima, tá? E romper essa região aqui. Tá? Esse topo aqui é na região de R$ 13,00, 12,70 por ali. Tá certo? Eu fiz isso. Tá? Nesse ponto aqui, ó, Vale fez esse movimento, depois fez o teste de fundo, correção, e lançou uma onda 3 para cima. Onde que eu comprei? Aqui nesse topo. Claro, comprei o papel mais caro, comprei por um valor mais alto, mas eu, olhando o gráfico, determinei que eu entraria aqui e tive uma boa rentabilidade. Quem me acompanha sabe disso. É um setup, é um conjunto de regras que me definem onde eu vou entrar, tá certo? Então, essa será a minha estratégia para Vale 5, se isso ocorrer. É nisso que eu estou de olho, tá certo, pessoal? Principalmente se fizer um pivô aqui nessa região e depois romper aquele topo lá de R$ 13,00. Rompimento com volume. Agora aqui na tela o gráfico de Petri 4, esse é o gráfico diário. Vejam que o gráfico de Petrobras, na minha opinião, para swing trading, não é tão interessante quanto o de Vale. Por quê? O ativo está subindo. Vejam aqui. Porém, o volume está caindo. Vejam aqui. Tá certo? Então, nós temos que ficar de olho nessa divergência. Eu gostaria que Petri 4 recuasse ou ficasse andando de lado aqui nessa região de R$ 8,00 por alguns dias, ou fizesse então um recuo até perto das médias, sem problema nenhum, para depois voltar a subir numa possível onda 3 para cima. Tá? Neste momento, observo, mas graficamente, na minha opinião, nada a fazer para swing trading. Tem um papel que eu carrego na minha carteira de longo prazo. Esse papel é BBSE3, BB é Seguridade. Gosto dos dividendos de BBSE3 e também gosto de fazer trades com BBSE3. Mas BBSE3 precisa fazer o quê? Precisa fazer uma correção, né, pessoal? Esse é o gráfico diário. Ou precisa fazer ficar andando de lado lá em cima, naquele topo, naquela região entre 31 e R$ 32,00. O ideal é que caísse um pouquinho até R$ 30,00. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de 60 minutos, o fractal do gráfico diário. Observem que talvez essa correção no tempo já tenha começado. O ideal é que recuasse até 31, R$ 30,00 e lançasse uma onda 3 para cima. Se lançar uma onda 3 para cima, esse papel fica bem interessante. Estou de olho em BB Seguridade, gosto do ativo, como já falei, é um ativo com uma liquidez alta e se fizer isso que eu disse aqui para vocês, ou seja, ficar fazendo uma correção do tempo, ficar andando de lado, tá, por alguns dias e depois subir, tá, com volume, lançar uma onda 3 aqui para cima, eu imagino um alvo para esse papel lá na região de R$ 36,00. Por quê?
porque lá foi o topo histórico deixado por esse papel, né, no ano passado. Tá bem? Esse é o gráfico de BB Seguridade que está no meu radar. Agora vamos dar uma olhada em alguns bancos. Observem aqui. Itube 4 já está fazendo aquilo que eu gostaria que BB Seguridade fizesse. Congestão no topo. Quanto mais tempo ficar lá em cima, congestionado, andando de lado, melhor. Tá bem? É momento de comprar? Na minha opinião, não. Mas isso é a minha opinião. Você pode ter uma opinião diferente. Para swing, não vejo entrada. Tem que cuidar para não comprar topo. Tá bem? É interessante que esse papel corrija um pouquinho mais. Vamos ver aqui. BBAS3, Banco do Brasil, subiu forte também, subiu muito forte. O papel tem que corrigir para que a gente possa entrar fazendo manejo de risco. Ok? Se você tem algum outro método para entrar na bolsa, ok, sem problema nenhum. Mas para fazer trade, fazer operações de curto prazo, BBAS3, Banco do Brasil, tem que corrigir. Tá bem, pessoal? Por quê? Onde é que eu vou colocar o stop se eu comprar um papel desses? Né? Então, na minha opinião, nada a fazer em BBAS3. Quem entrou, entrou, ganhou dinheiro, já está embolsando os lucros. Agora, cuidado para não entrar no fim da festa. Tá bem? É claro, é um banco estatal, né? Com a perspectiva de mudança de governo, as ações sobem muito, sobem violentamente. Mas, se você quer entrar no ativo, manejando o risco, o interessante é esperar ele corrigir um pouquinho mais. Agora eu vou fazer um estudo do gráfico de Rumo 3. Essa solicitação desse estudo foi feita pelo nosso caro amigo Caio, que nos acompanha aqui no blog. Caio, não entenda esse estudo como recomendação. Bem, se você quiser fazer a sua recomendação, é só enviar para mim esse pedido por e-mail. Com relação a Rumo 3, o que eu observo nesse papel? Depois de fazer um novo fundo, o ativo fez aqui uma onda 1, me parece aqui ter feito uma correção no tempo, ficou andando de lado e depois lançou uma onda 3. Tá ok? Para quem gosta de analisar os ativos sob a ótica da teoria de Elliott, é assim que eu vejo. Agora, chegou na região da média móvel 72 períodos, que é uma média móvel que eu gosto de utilizar. O ativo chegou ali, sentiu a resistência e está fazendo o quê? Está fazendo uma correção. Tá bem? O que eu vejo nesse ativo? Vamos olhar aqui o gráfico de 60 minutos. Vamos dar um zoom nesse gráfico e observar que depois dessa subida enorme aqui, o que não poderia ser diferente, quase tudo na nossa bolsa subiu muito forte, o ativo começou a fazer uma correção. Essa correção pode vir até a região aqui de 3,40, 3,30, ok? Se esse papel pivotear para cima, né, se ele voltar a subir, fica interessante para uma entrada aos lotes, manejando o risco, na região de R$4. Se e somente se romper R$4. Tá bem? Se romper esse topo aqui. É interessante? É interessante. Vale a pena colocar no radar Rumo 3. Agora, cuidado. Entra aos lotes. Por quê? Porque esse ativo aqui vale menos que R$5. Tá? Esses ativos eles têm uma volatilidade muito grande. Tá? Basta subir alguns centavos e isso é um percentual muito alto. Então, toma um pouquinho de cuidado, tá bem? Meus caros, muito obrigado por assistir a mais este vídeo. Eu desejo a todos uma ótima semana. Qualquer dúvida, me escrevam para o e-mail que está aqui embaixo. Até o próximo domingo.